Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais este webinário sobre uma atualização do Sistema Scholar One. Já fazia um tempo já que a gente não fazia um webinário, o último acho que foi em dezembro. Meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador da Unidade de Submissão Online do Cielo Brasil. Esse webinário, então, vai falar a respeito de uma versão do Scholar One que foi lançada no mês passado, é a 4.27. Antes de a gente começar, só vou pedir que, como sempre, utilizem a caixa de bate-papo para enviar as suas perguntas. A gente vai respondê-las ao final e que esse webinário já está sendo gravado, tá? A agenda de hoje, ela é bem curta, na verdade, porque só vou falar sobre essa atualização mesmo, que foi lançada, que é a 4.27. E ela também é uma atualização que não teve grandes modificações para vocês. Eu vou explicar isso melhor na minha fala. Então, eu vou usar como apoio o documento de notas da versão, né, o Release Notes, que finalmente foi publicado em português e inglês e tal. Eles estão disponíveis lá na página do Scholar One, onde eles agregam documentam toda a parte de suporte técnico e os históricos das versões. Então, nessa versão 4.27, que eu relembro vocês que ela já foi aplicada, então todos vocês já estão com esse sistema atualizado, foram incluídas essas modificações aqui, né? Essa versão ela trouxe esses 16 mudanças. Mas vocês vão perceber que ao longo da minha fala, a maior parte delas não se aplica a vocês. Mas, de qualquer forma, eu vou comentar com vocês para fins de deixar isso documentado. Então, vamos lá. Primeiro ponto diz respeito à integração de submissão. Essa integração de submissão é aquele recurso que o Scholar One vem desenvolvendo que integra o Scholar One com outros sistemas. Então, sistemas de outros sistemas de submissão, servidores de pré-print e por aí vai. Então, nesta atualização, foi incluído um ajuste nas notificações, tá? Que tem a ver com serviços de notificação. Nenhum de vocês utiliza esse serviço de notificação e também os nossos periódicos não estão integrados com nenhum outro sistema de submissão. Então, isso não se aplica no caso de vocês, tá? Isso pode ser que vai ser relevante mais para frente, quando se tornar integrado com algum outro sistema, mas por enquanto isso é novidade, ninguém está usando isso, nenhuma ação é necessária, tá? E aí ele mostra aqui o que mudou exatamente, essa parte de notificação, mas não vem ao caso falar disso nesse momento. O segundo ponto é outro que não se aplica a vocês, que é sobre com o uso da API. A API, o Scholar One oferece uma API, tem um custo para utilizá-la, não é gratuito, e nenhum periódico do Cielo faz uso dessa API. Tá? E nesta modificação, nessa atualização, foi incluída aqui, adicionada a exibição dos arquivos anexados nas cartas de decisão. Então, antes não era exibido os arquivos anexados e agora estão sendo exibidos esses anexos. Aí tem aqui como configura, percebam que é algo bem técnico, né, que mexe com código, tal. Então, isso é para periódicos que usam a API e que não se aplica a nenhum periódico do Cielo por enquanto. Terceiro ponto, que é sobre o Rights Link. Rights Link, não sei se todos vocês vão se recordar, mas não é a primeira vez que nós estamos falando sobre isso. Já falamos sobre isso em outras oportunidades, cursos de atualização do Scholar One e etc. Ele é um módulo que também, infelizmente, os periódicos do Cielo não estão utilizando, tá? Ele diz respeito a controle de pagamento de taxa
de APC, né, de taxa de processamento de artigo. Por que que o Cielo não está utilizando? Porque não conseguimos chegar num acordo para oferecer isso, viabilizar para os nossos periódicos. Já tivemos tratativas com o ScholarOne, já tivemos tratativas com o RightsLinks, nenhum dos dois conseguiu trazer uma solução para a gente. Isso como envolve pagamento, envolve transações, envolve bancos. Então, isso é algo que, por questões de estar em outro país, é um complicador, né? A questão de estar aqui no Brasil tem uma série de complicações que impedem a gente de oferecer isso para vocês. Então, não avançamos nisso, só fazendo um parênteses, né, sobre o que é o RightsLink. Faz muito tempo que a gente não retoma esse assunto com eles, porque não foi para frente no início, então não foi desde então, não foi retomado esse assunto e ficou desse jeito, tá? Pode ser que isso seja retomado no futuro, por enquanto, então, nenhum periódico da coleção Cielo Brasil faz uso desse módulo RightsLink, que também tem custo para utilizar, tá? Para o periódico, que ele é um módulo que ele vai gerenciar pagamentos, se o autor pagou ou não, e isso também tem um custo de operação e de manutenção, tanto para o ScholarOne quanto para o RightsLink. E por isso, e outros motivos que a gente não conseguiu avançar muito nas tratativas. Enfim, voltando para este release, aqui eles estão informando que eles têm um novo suporte para contratos em acesso aberto, que diria respeito para nós, com certeza, mas como isso não está aplicado ainda, não tem utilidade neste momento para vocês. E, de qualquer forma, é algo que deveria ser configurado, não é algo que vem que vai estar disponível para todo mundo, assim, por padrão, teria que configurar. A quarta modificação também diz respeito ao RightsLink, que é a preferência de publicação. Eles adicionaram um campo outro aqui, que permite que os periódicos híbridos forneçam preferência de publicação diretamente ao solicitante. Periódicos híbridos também não se refere a vocês, que são aqueles periódicos que publicam em acesso aberto e em acesso fechado em alguns casos. É a publicação híbrida, né? Tem embargo e tal. Então, de qualquer forma, não se aplicaria para periódicos do Cielo. Lembro sempre que o ScholarOne atende um mundão de periódicos, né? Periódicos que são acesso aberto, acesso fechado, acesso híbrido. Por isso é sempre bom lembrar que quando a gente está falando desses releases, não é somente para beneficiar periódicos do Cielo, e sim como todos que usam o ScholarOne. A quinta modificação também diz respeito ao RightsLink, que é a códigos promocionais. Quando vocês fazem uma compra online, às vezes vocês usam código, né? Um código que dá um desconto no aplicativo lá de comida, no site de compra. Da mesma forma, o RightsLink agora permite que os periódicos tenham códigos promocionais para fornecer para os autores, que eles possam ter um desconto na taxa ou isenção completa. A gente sabe que tem casos onde o autor paga menos ou não paga nada. Então, para esses casos que a gente usa os códigos promocionais, né? Você tem uma taxa fixa e aí você libera códigos promocionais para casos específicos. Infelizmente, não está disponível para a gente porque é um módulo do RightsLink, tá? Então, tudo que diz respeito a RightsLink ainda não está disponível para vocês. Tem previsão, Alex? Não, não tem previsão. A gente não avançou nas tratativas. Eu sei que parece muito tentador ter esse módulo, mas a gente tem uma grande dificuldade de avançar com eles. Não sei por quê. Não sei. Todas as nossas reuniões assim não conseguiram avançar, tá, em relação a isso. O sexto ponto, agora já não mais diz respeito ao RightsLink, mas diz respeito a um caso bem particular, que é
para quem utiliza transferência de manuscritos. A gente só tem 2 periódicos na coleção que transferem manuscritos entre si, tá? E agora, esses 2 periódicos, eles vão ter também os detalhes da avaliação vão ser transferidos junto, que antes não era transferido e agora vai ser transferido. Esses detalhes da avaliação diz respeito à pergunta personalizada na decisão, que também é algo bem específico. Que eu me lembre, nenhum periódico do Cielo utiliza a pergunta personalizada na decisão, que é, você tem uma decisão editorial e você tem uma pergunta associada a essa decisão, tá? Que eu saiba, que eu me lembre, nenhum periódico tem. E, com certeza, esses 2 periódicos que transferem entre si não têm essa pergunta personalizada. Então, também não vai fazer muito, não se aplica muito para vocês isso. De qualquer forma, fica aí a informação de que, ao transferir um manuscrito, se existir perguntas personalizadas associadas à decisão editorial que foi tomada no outro site, o site receptor recebe essa pergunta e essa resposta do site provedor, tá? Então percebam que é um caso bem particular, não se aplica à maioria esmagadora de vocês. A 7ª alteração, essa sim vale para todo mundo, e eu acho que a partir de agora também, eu acho que vale para todos, se eu não me engano, que é alterações no limite ao número de avaliadores por função. O que é isso? Como vocês bem sabem, lá no peer review, na avaliação por pares, é possível definir um valor mínimo de avaliadores que fica como padrão, certo? Tem lá, normalmente é 2. E qualquer pessoa pode mudar esse número para mais ou para menos. Quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer admin, qualquer editor-chefe e qualquer editor associado. Claro que avaliadores não podem e autores muito menos. Mas qualquer pessoa da equipe editorial do periódico, incluindo editores, podem mudar esse número. E a partir de agora, é possível limitar quem é que pode mudar esse número. Deixa eu só me lembrar aqui se é para... é bem específico. Exatamente. Quem são os papéis capazes de reduzir o número necessário de revisões? Que, na verdade, não é revisão, é avaliação, né? Aqui, revisão é para autor, avaliação para avaliadores. Então, isso, por padrão, não vai estar, vai estar habilitado como sempre esteve. Todo mundo vai conseguir mudar, editor associado pode mudar. Isso não mudou. Agora, a partir de agora, vocês podem restringir essa mudança para somente editor-chefe ou somente admin. Se vocês fizerem isso, remover o editor associado, o que significa isso? Que editores associados não poderão aumentar a quantidade diminuir a quantidade de avaliações, tá? Eles não podem diminuir a quantidade, eles são proibidos de reduzir o número. Eles podem... outras pessoas podem? Podem. Então, editor-chefe pode, administrador também pode aumentar e pode diminuir. Mas o editor associado não vai mais poder, se vocês tirarem essa opção do associado, tá? Então, é um pouco confuso, pode ser um pouco difícil de entender, então eu convido vocês todos a lerem esse documento, depois com calma, e verificar se vocês têm interesse nisso, tá? Mas basicamente é restringir quem pode diminuir esse número aqui, ok? O 8º ponto, na verdade eu disse que todos se aplicavam a vocês, mas esse aqui talvez não se aplique não, talvez não. Para a maioria não vai aplicar, que é o layout da análise de documento foi alterado. Lembrando que a análise de documento é aquele recurso de inteligência artificial que faz uma análise do documento e que está associado com a Yuan Silo,
né, que é esse serviço aqui, UN Silo, que faz umas verificações no documento, que busca se o artigo tem conflito de interesses, tem declaração de financiamento, né, quem financiou a pesquisa, tem referências, se as referências estão recentes ou não estão recentes, se tem figuras, a quantidade de figuras chamadas que se está batendo a quantidade de chamadas com a quantidade de figuras, são verificações técnicas, tá? Que nem está aqui, verificações técnicas. Esse layout foi aprimorado e agora o manuscrito aparece ao lado dessas verificações. Porque anteriormente, isso não era desse jeito. Apareciam só as verificações, e aí você precisava abrir o manuscrito numa outra janela, e verificar o PDF por fora, e agora está mais contextualizado. Então, você consegue ir acompanhando o manuscrito ao lado para você ver essas verificações. Isso está disponível para quem? Por enquanto, só para quem está fazendo o nosso teste da UN Silo, são os periódicos que a gente selecionou para fazer esse teste, e os demais teriam que contratar esse serviço, tá? Esse é um serviço contratável, esses style checks, né, essas verificações de técnicas, é um serviço pago também, tem um custo para fazer isso, que permite essas análises aqui. A gente está em tratativas com eles para viabilizar para vocês. Não está claro ainda para mim se quem vai pagar isso somos nós ou se são vocês. Provavelmente são os periódicos que estiverem interessados. A gente está verificando se a gente consegue um número alto de periódicos interessados para viabilizar num custo menor, mas isso ainda está em tratativas, não está muito definido ainda. E, além do mais, essa verificação funciona melhor quando os manuscritos estão em inglês, tá? A ferramenta não funciona bem para manuscritos que estão em português. Então, levem isso em consideração, caso vocês estejam interessados em saber mais sobre essa ferramenta. Além disso, ainda sobre o UN Silo, o número 9 também diz respeito a eles, que é que eles incluíram um ícone de ainda pendente. Essas análises, elas podem levar um tempo para serem entregues, o resultado. E quando elas estiverem concluídas, aparece esse símbolo aqui, que é esse verdinho, né? Esse check, que foi feita, que está concluída. Quando ainda está em análise, aparece esse ícone, que é uma exclamação, dizendo que ainda não está pronto. Porque, como estava antes, aparecia sempre verdinho e as pessoas achavam que estava tudo sempre entregue. Na verdade, não. Então, agora, o que ainda não foi concluída, a análise aparece desse jeito, para que você volte mais tarde e veja o resultado. Tá? Então, isso também tem a ver com UN Silo, não está disponível para todo mundo. Os que estão disponíveis estão fazendo um teste, e a gente não sabe ao certo até quando vai o teste, tá? E pode ser que isso termine em breve. E a gente também não sabe se haverão outros testes, tá? Porque isso depende da UN Silo estar disposta a aceitar novos testes para os nossos periódicos. Isso foi feito com um grupo fechado de periódicos. A décima mudança também diz respeito a UN Silo. Como eu falei, muita coisa nesse release não se aplica para todo mundo, tá? E essa aqui é mais uma delas. Que é que agora eles incluíram o ID de cada widget, de cada verificação. Então, junto de cada verificação, aparece um ID aqui agora, né? Esse ID serve para quem for usar o suporte técnico deles. Se tiver algum problema, alguma dúvida, tal verificação não funcionou bem, está dando um erro aqui, está trazendo um resultado incoerente. Então, você consegue informar o ID daquela verificação para que o time da UN Silo, a equipe técnica, consiga identificar exatamente onde está o problema, tá? Ao invés de ter que ficar falando, é o manuscrito tal,
a verificação tal, isso pode ser muito complicado de explicar. Então, tem um ID específico para aquela verificação que você consegue passar para a equipe. Isso só para quem está usando essa ferramenta. Tá? Mudança número 11, essa sim se diz respeito a todo mundo, que é que foi adicionado um filtro na trilha de auditoria, que é o nosso histórico, né? A guia de Audit Trail em inglês. Esse filtro agora filtra pelos eventos somente. Não é necessária nenhuma ação, então já está disponível para todo mundo. E antigamente estava disponível só isso aqui, ó, somente cartas, ó, only letters, né? Acho que vocês já usaram isso aqui. Vocês podem filtrar por cartas e ele mostra só os e-mails. Mas não tinha o mostrar só os eventos, que é algo que, assim, caso vocês quisessem ver os eventos, estava sempre tudo misturado com e-mail. E isso era ruim, porque você tinha que ficar olhando muitos eventos, muitas páginas, às vezes, até chegar onde você queria. Agora você consegue filtrar por somente eventos. E aí as cartas, né, os e-mails são ocultados. Tá? Então, essa foi algo que estava lá no Scholar One Ideas, foi retirado da plataforma de ideias e agora foi aplicada. Por isso que é importante a gente votar nas ideias que estão lá, porque, eventualmente, algum dia elas são aplicadas. A número 12 foi uma alteração muito boa, que também diz respeito a todo mundo, afetou todos, que é a notificação de mescla de conta de usuários. Até então, quando a gente mesclava contas, ou quando vocês mesclavam contas, né, já que vocês têm essa autonomia, as contas não recebiam nenhum e-mail, né? O usuário não recebia nenhum e-mail, ele não era notificado. E isso é ruim, porque o usuário não fica sabendo. Eu acho que no máximo ele recebia um e-mail falando que a sua conta foi editada, foi modificada, mas não que foi mesclada, de fato. E o usuário não sabia disso. A partir de agora, e essa é uma ação que já está disponível, não é necessária nenhuma ação, não precisa pedir para a gente, isso já está ativado em todos os periódicos. Então, a partir de agora, é enviado um e-mail que notifica o usuário de que as contas dele foram mescladas, tá? Esse é um e-mail que você não pode desabilitar, perceba que ele tá inativo aqui, ou desativar, ele é um e-mail de segurança que informa, né, ele adiciona uma camada de segurança para os usuários, para que eles saibam que a conta deles foram mescladas. Então, eu achei essa mudança muito boa, e muito importante que os usuários sejam informados quando uma mesclagem for feita. A 13ª aqui, número 13, também diz respeito a todos vocês, que foi a mudança de nome, mais uma vez, e mudança de identidade visual, né, do Review Allocator. O Review Allocator, ele já chamava desse jeito, Review Allocator, lá atrás. Quando vocês passarem a usar, por conta que o Cielo viabilizou para vocês, ele já tinha mudado de nome para Publons Reviewer Connect, que aqui eles traduziram erroneamente para conectar com o avaliador, mas na verdade aqui é o Reviewer Connect, que é o do Publons. Esse produto sofreu uma nova mudança de nome e voltou a se chamar Review Allocator, como ele já era antigamente. Só que agora eles colocaram, acho que Web of Science Review Allocator. Então, a marca foi atualizada, né? Mudou de Publons Reviewer Connect para Web of Science Review Allocator. Em teoria, essa é uma mudança que só mudou no nome e no design, na identidade visual deles. Não houve mudança necessariamente para do recurso. Ou melhor, até eles dizem que houve mudança, mas para melhor. Então, eles dizem aqui que é uma parte das melhorias contínuas para o Web of Science Review Allocator. Então, deu a entender que eles fizeram algumas mudanças no algoritmo para poder trazer resultados
melhores de pesquisadores para vocês, de avaliadores. Então, ficou desse jeito aqui. Acho que vocês já devem ter observado isso, porque já está desse jeito desde que o sistema foi atualizado. Em tese, na prática, não mudou muita coisa, né? Já continua igual o jeito de vocês olharem os pesquisadores, adicionarem e tal. Só mudou mesmo a carinha, né? Bom, muitos de vocês têm dito que essas recomendações do antigo Publons Review Connect e do atual Review Allocator não são compatíveis com o manuscrito, na maioria dos casos. Bom, para esses casos que vocês percebem essa incoerência, esses resultados que não são relevantes para o manuscrito, eles incluíram agora uma possibilidade de dar feedback dos resultados, né? Então, vocês podem fornecer um retorno para a Clarivate, clicando nesse ícone de interrogação, e primeiro você pode dar uma nota de 1 a 5, que vai de 1 sendo a menor, né, nota, e 5 a maior, e você pode dar um motivo também. Isso é algo importante, legal, porque ajuda eles a aprimorar esse algoritmo que muitos de vocês falam que ele que não é muito bom. Lembrando que esse ícone está aqui, né? Do ladinho do nome, você clica nele e você avalia esses nomes aqui. Você pode falar que a Claire, por exemplo, não tem nada a ver com o artigo, e aí eles vão avaliar, vão verificar por que a Claire foi sugerida num artigo que não tem nada a ver com ela, tá? Da mesma forma, o 14º aqui, também diz respeito a todos, foi incluído agora um feedback de experiência de submissão para os autores. Então, no final do processo de submissão, os autores também vão poder informar, dar uma nota para este processo e dar algum comentário. Então, como é que, por exemplo, como podemos melhorar, né? Então, isso aparece ao final da submissão, já está disponível para todo mundo, é uma função automática, não precisa pedir para a gente habilitar, e diz respeito exclusivamente ao Scholar One, tá? Então, assim, eu imagino que alguns autores podem se confundir aqui e tentar e dizer coisas que não diz respeito ao Scholar One. Então, falar alguma coisa da instrução aos autores do periódico, da política editorial do periódico, pode ser que eles misturem, tá? Mas, de qualquer forma, esses feedbacks vão para o Scholar One, não vão para o periódico, tá? É para que o Scholar One possa aprimorar a experiência de submissão como um todo. Então, alguém pode reclamar que o upload não é lento, não é claro, que tal passo podia ser melhor, e aí eles vão com isso coletando essas impressões e melhorando o sistema, tá? Posso ter acesso a esses feedbacks? Essa foi uma pergunta que foi feita ao Scholar One, né? Eles apresentaram isso para a gente e alguns publicadores perguntaram isso, que eles têm interesse em saber o que os autores estão falando. E a resposta que o Scholar One disse é que, por enquanto, não, que eles podem estudar uma possibilidade de compartilhar isso com os periódicos que têm interesse, mas que, de início, isso não seria compartilhado. Isso vai só para o Scholar One, tá? Tem até uma informação aqui, que tá bem pequenininho, mas está dizendo que vai diretamente para a equipe do Scholar One. E, da mesma forma, também foi incluída essa mesma função para o avaliador. Então, o avaliador também, ao final da avaliação, ele vai ser solicitado a dar uma nota para a experiência dele. Então, nos mesmos moldes que do autor, os avaliadores também poderão avaliar o sistema, e isso vai ajudar a equipe de Scholar One a aprimorar a plataforma, tá? Mesma coisa, posso ter acesso a esses comentários? Por enquanto não há meio para fazer isso, tá? Talvez no futuro seja possível, mas por enquanto não. Já está tudo disponível, esses 3 tipos de feedback.
os 3 estão disponíveis para vocês. E o último aqui não diz respeito muito a vocês, que é, novamente, sobre a integração de submissão, que eu comentei no primeiro item, que é aquela parte que conecta o sistema com outros sistemas e outros servidores de pré-print. Eles estão trabalhando nos fundamentos de fluxo de trabalho convidado. Então, eles estão começando a ter um suporte, né, permitir o uso do fluxo de trabalho convidado, ou seja, de submissão de autor convidado, na integração de submissão. Então, é só para avisar de que, só um aviso de que isso está sendo trabalhado. Pouquíssimos de vocês utilizam o fluxo de artigos convidados e nenhum de vocês ainda tem integração de submissão com outros sistemas. Então, esse item 16º, por hora, não se aplica a nenhum de vocês. Tá? Por fim, aqui a gente está chegando no finalzinho já, eles já colocam eles listam algumas coisas que eles mudaram, que corrigiram, correções de defeitos e otimizações, e que não ganharam atenção maior, mas que pode ser relevante. Eu destaquei aqui 3 deles, que eu acho que diz respeito a vocês. Os outros, eu não acho que diz respeito. Tem aqui um sobre PayPal, que ninguém usa PayPal, no ScholarOne, integrado ao ScholarOne, pelo menos. Tem alguns outros que eu tive uma grande dificuldade de entender, porque eu confesso que eu só olhei na verdade, não é que eu só olhei, essa versão em PDF só apareceu agora. E ontem eu não cheguei a ver, mas eles não liberaram esse documento, eles liberaram com muito atraso. Então, só agora que eu estou vendo isso, e a tradução em português tá bem... Eles não estão usando os termos que a gente estabeleceu, que a gente convencionou. Então, eu sempre fico na dúvida se eu uso o português ou o inglês. Às vezes, usar o inglês é mais eficiente do que o português. Mas, enfim, voltando. Então, eu destaquei aqui esses 3, que em alguns lugares, a data, quem usa português e espanhol, o idioma português e espanhol no sistema, pode ter notado que em alguns locais a data estava aparecendo de forma incorreta, o formato da data. Estava invertido, ou melhor, não estava no nosso padrão, dia, mês, ano. E aí eles mudaram isso para quem utiliza português e espanhol, então as datas agora estão aparecendo corretamente. Isso não está relacionado com um problema de prazo ou melhor, eu não sei se está relacionado, mas alguns de vocês tinham reportado já quando a revisão expirava e vocês tentavam mudar o prazo na versão em português, português especificamente, dava esse erro, mas que na versão espanhol e inglês, ele deixava mudar o prazo. Eu não sei se ao resolver isso foi resolvido esse outro problema. Eu acho que não. Eu acho que aqui é só para exibição mesmo da data, tá? Outro que eu destaquei aqui é que o nome do departamento no preenchimento automático, né, da submissão, em alguns casos era ingerido incorretamente. Quando o autor tinha muitos departamentos sobre o mesmo autor, isso vinha errado quando era feita aquela extração do documento, né? O sistema não lidava muito bem com muitos departamentos. E isso foi corrigido. Então, se o autor tem vários departamentos, a aplicação vai conseguir extrair corretamente os nomes e preencher lá bonitinho de forma automática. Tá? E, por fim, não sei se todos vocês sabem, mas existe um limite de 500 usuários. Nossa, isso aqui traduziram como 500 erros. Não é assim, na verdade. Tem um erro que acontece, não é um erro, quando vocês têm mais de 500 resultados, faz uma busca, o sistema limita a 500, né? Ele não permite você ver mais do que 500. Você tem que fazer o download de um CSV. Só que esse resultado, 500, às vezes trazia a equipe do ScholarOne. Estavam trazendo, então, usuários e estava
usando ali o espaço desses 500, que é um espaço super precioso para alguns periódicos, para poder ver tudo na tela. Então, eles fizeram uma limpa agora. Então, o Scholar One não vai ser mais contada, a equipe do Scholar One, né, os usuários do Scholar One não vão ser mais contados nesses 500 usuários, tá? Continua sendo 500, a diferença é que os usuários do Scholar One não vão ser mais contabilizados nessa cota de 500 aqui, certo? Bom, então é isso que foi feito neste release. Como eu disse, muita coisa não se aplica a vocês, porque tudo que isso aqui, ó, RightsLink, EU and Silo, são módulos extras que exigem contratação e exigem pagamento desses módulos. Assim como a API também. A API é um serviço que tem um custo, precisa o periódico ter alguém na equipe que entenda disso, entenda para poder gerenciar essa API. E a integração de submissão a gente ainda não integrou com nenhum sistema. Então, tirando esses, sobra pouco aqui que se aplicam a vocês. Foi até mesmo por isso que a gente não fez por 2 motivos a gente não fez esse webinário. A gente sempre costuma fazer no dia seguinte a atualização. Dessa vez, a gente não fez por 2 motivos. Primeiro, porque esse documento não tinha saído ainda, atrasou, como eu comentei, e é sempre bom ter ele para usar como parâmetro. E outro motivo foi que semana passada, teve um feriado, né, municipal, e a gente ficou preocupado de que talvez não teria público se a gente fizesse na semana passada. Então, a gente preferiu fazer nessa semana aqui, tá? Bom, com isso finalizo a explanação sobre as mudanças e vou consultar aqui para ver se vocês... Não? Ah, deixaram. Vamos lá. A Fátima da Ciência e Educação pergunta: quem pode alterar a configuração da restrição de avaliadores? Cielo ou admin? Ah, boa pergunta, Fátima, não falei isso. Somos nós, tá? Então, se vocês quererem mudar isso, manda e-mail para a gente e a gente muda. Notificação de mesclagem. Cristina, da GMB. Sobre este item 12 da mesclagem, a mensagem automática enviada para ele é editável ou cada periódico precisará configurar para que fique? É editável sim, tá? Então, ele é um e-mail template como todos os outros. Ele está lá no System Emails. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui para vocês. Ele está no System Emails. Você só não consegue desativar. Então, ele está aqui, tá? System Emails, que é um e-mail de sistema. E aí você buscando por merge, ó, user accounts merged away notification. E tem esse aqui, né? O merged away diz respeito para a conta que não existe mais. Então, o e-mail que sumiu, que deixou de existir, vai receber uma notificação. E o primary user account é aquela que vai ficar. Então, a conta primária também recebe uma notificação. E aí vocês conseguem editar clicando aqui, tá? Na edição. Então, ó, esse e-mail é a notificação que a sua conta foi mesclada. Basicamente isso. E não dá para você desabilitar ele. Eles já são... Ah, não, dá sim. Eu falei besteira. O que não dá para você colocar o edit before sending. Eu confundi as colunas aqui. Então, dá para você desativar. Inclusive, esse na demonstração aqui não veio ativado. Recomendo que vocês ativem. Tá? E eu achei que não dava para desativar. Então, correção. Dá para desativar, mas não é recomendado, porque é um e-mail importante. Tá? Isso. Beleza. Próxima pergunta. Fátima, novamente, da Ciência e Educação. Notei que, na submissão, além do arquivo doc, aparece às vezes um arquivo XML. É o autor que opta quando faz a submissão? Posso deletar?
Eu acho que sim, viu, Fátima? Eu acho que não que você possa deletar, mas eu acho que é o autor que envia. Eu não tenho certeza se esse arquivo XML, que eu saiba, não é gerado pelo Scholar One. Principalmente se você notou que, às vezes, né? Aparece às vezes. Por ser às vezes, eu acho que é o próprio autor que colocou e, de repente, ele usa algum editor que gera XML, algo assim. Fica a seu critério, deletar ou não, tá? Mais perguntas? Tô vendo aqui, acho que só tem esses. Por enquanto, não. A gente imaginou que seria algo rápido hoje, porque grande parte das mudanças não tem aplicação, mas acho importante também comentar a respeito e documentar, porque pode ser que algum dia o que não está disponível torne-se disponível. Bom, de qualquer forma, então, se vocês tiverem outras perguntas, a gente segue no nosso canal de comunicação, que nossos e-mails. Fiquem à vontade para enviar um e-mail. Esse release note que eu mostrei está disponível lá no portalzinho de ajuda, aqui no Help, de Scholar One, e no link Release Notes, aqui, ó, lá embaixo. Explore Release Notes, você tem acesso ao último aqui, ó, de março de 2021, que é esse que eu mostrei. Beleza, então, vou finalizar por aqui. Agradeço a participação de vocês todos mais uma vez. Muito importante que vocês participem e vocês fiquem sempre antenados do que está acontecendo com o sistema. É sempre a oportunidade de rever alguns processos. E a gente se vê, então, no próximo webinário sobre a próxima atualização do Scholar One, que eu espero que tenha coisas que se apliquem mais a vocês. Muito bom dia a todos e a todas. Até a próxima. Tchau, tchau.